Bom, então essa comunicação dá continuidade aos primeiros resultados de uma pesquisa apresentados no colóquio Artífices da Correspondência de Paris, o ano passado, em 2013, e eu gostaria de dividi-la em dois momentos. Primeiramente, eu vou situar brevemente essa correspondência e os seus autores, e, em seguida, apresentaremos alguns procedimentos que estão orientando uma proposta ainda inicial de uma edição bilíngue, comentando as indagações que têm surgido e que ainda vão surgir frente a essa tarefa e aos diversos problemas que afloram do ato editorial, como todos ouvimos ontem do professor Alain Pagés, e da complexidade inerente às estratégias de anotação, que vai ser o que nós vamos enfrentar aí pela frente, também mencionados pelo professor Pagés, e a respeito dessa outra exigente etapa que a pesquisa para elaboração de notas coloca para o pesquisador, editor de correspondências, eu tenho em mente também as reflexões da professora Colette Becker, na França, é uma eminente especialista de Émile Zola, e que também foi, no passado recente, responsável pela edição da correspondência desse escritor. Colette Becker, que chama a atenção para tipologia de notas, as escolhas que nós, pesquisadores e editores, devemos fazer, mas também para os limites dessa tarefa que a gente deve se impor no processo da anotação, para não esmagar o texto da carta, e conforme podemos ler num esclarecedor artigo dela, intitulado O Discurso de Escolta, Anota e Seus Problemas, um texto que traduzimos em 2013 para a revista Patrimônio e História, é uma revista que vocês encontram disponível online. Pois bem, então, não é preciso nos determos aqui sobre os já conhecidos trabalhos, sobre a monumental correspondência de Mário de Andrade, até por estarmos diante aqui do Marcos Moraes, e conhecemos bem, portanto, a correspondência com escritores, artistas e intelectuais brasileiros, mas menos visível é a correspondência com intelectuais e escritores estrangeiros, uma lacuna apenas recentemente preenchida com a publicação pela EDUSP, no final do ano de 2013, da correspondência de Mário de Andrade com escritores e artistas argentinos, contendo 109 cartas enviadas de 25 a 34. Trata-se da única edição dessas cartas, com todas as cartas traduzidas para o português, e, pelo que nós apuramos, não há ainda uma edição equivalente dessas cartas no seu idioma original em espanhol. Portanto, primeira observação, essas cartas recebidas pelo Mário, pelos argentinos, está voltada nessa edição para o público brasileiro. Depois eu voltarei à questão do público e da recepção. Então, inicialmente, a nossa hipótese era de que, com a França, as trocas epistolares não tivessem sido diferentes, considerando-se o peso considerável da influência francesa sobre a inteligência brasileira desde meados do século XIX, quando, segundo o próprio Mário, o espírito francês dominou colonialmente o país. E, contrariamente a muitos companheiros modernistas que passaram largas temporadas na Europa, como Sérgio Milliet, Tarsila e Oswald, Mário jamais esteve na França. Mas mantinha-se sempre atualizadíssimo sobre a produção artística e cultural, como a gente vê pelas suas crônicas, críticas, enfim, obras variadas. Então, tendo como perspectiva as relações Brasil-França, nós desejávamos saber como, quando houve essas trocas epistolares entre Mário e os franceses, e partimos também para um levantamento da correspondência passiva de Mário de Andrade em francês, feita também por uma outra aluna, Fernanda Brás, que nos apontou, aqui através do levantamento do catálogo do arquivo do IEB, 121 cartas escritas por 46 correspondentes, e não só franceses, foi também uma surpresa, mas também pessoas de outras nacionalidades, no período de 1920 a 1945, sendo que o maior número se concentrava na década de 30. Então, nesse conjunto, destacaram-se, por exemplo, 2 membros da missão universitária, das missões universitárias francesas. O primeiro deles, Claude Lévi-Strauss. Nem vou fazer uma menção a Dinah Lévi-Strauss, ela entraria numa outra categoria, que é a esposa do Claude Lévi-Strauss, que acompanhou nesse momento. Claude Lévi-Strauss, então, que fez parte da primeira missão universitária, chegada aqui em 1934, em São Paulo, para justamente a fundação da Universidade de São Paulo, que está celebrando seus 80 anos.
E o segundo conjunto, o segundo correspondente dessa missão universitária francesa é o professor Bastide, Roger Bastide, segundo membro da segunda missão, que veio 4 anos depois. Então, além de ter sido um dos professores franceses que mais tempo permaneceu aqui, foram 16 anos, Bastide estabeleceu, até o final da vida, um vínculo profundo de origem intelectual, afetiva e espiritual com o Brasil. Então, além desta e outras razões pessoais, também foi decisivo o incentivo do Marcos Moraes, também do Dimas, para tratarmos a correspondência ainda inédita de Bastide a Mário, que, com a Rosane Campos, nós já transcrevemos, traduzimos, estabelecemos e vamos começar agora a fazer o mesmo com as cartas de Mário a Bastide. Então, aqui, trata-se de um corpus que não é muito extenso. São 10 cartas, um bilhete, um cartão postal, um cartão de visita enviados por Bastide, que estão localizados aqui no arquivo do IEB-USP, e 3 cartas de Mário que se encontram no IMEC, Institut Mémoire de l'Édition Contemporaine, que abriga o acervo Bastide na França, que nós ainda não pudemos, por razões, enfim, várias, visitar, e obtivemos, à distância, eu comprei a reprodução dessas cartas, dessas 3 cartas do Mário. Então, as cartas de Bastide estão em francês e as de Mário em português. E nós temos aqui um aspecto curioso, que é essa simetria linguística na correspondência e o fato de que, se Mário domina perfeitamente a língua francesa, o Bastide, conforme relato de seus ex-alunos, mesmo no final da sua estada no Brasil, dominava muito mal o português. Então, não deixa de nos intrigar, então, como aquele francês recém-chegado teria conseguido ler em tão pouco tempo, como ele refere na sua correspondência, obras literárias de gêneros tão variados, ficção, poesia, crítica, ciências sociais, e densas, repletas de nuances linguísticas, sociolinguísticas, históricas e culturais. E uma pergunta que nos fica, inclusive, digamos, nesses bastidores da correspondência é quem teria feito essa mediação linguística e essa tradução cultural do Brasil para aquele Bastide nos seus primeiros meses, no seu primeiro ano aqui. Bom, então, a correspondência se estende de 38, ano da chegada de Bastide ao Brasil, até 44, ano anterior ao falecimento de Mário. Como vocês poderão ver aí pelo que está projetado, desculpa, acho que fica um pouquinho fraco esse verdinho que eu escolhi. Há um hiato na correspondência de Bastide para Mário entre 1940 e 1944. Embora em número restrito, as cartas permitem observar sobre que base se dá os temas, o tom das relações epistolares que estabelecem e constroem as afinidades do professor francês com o escritor, folclorista e etnólogo paulista, facetas que, de cara, atraíam Bastide, que, talvez mesmo antes da sua chegada ao Brasil, identificara, através de alguém, talvez, Mário de Andrade como um nome importante da cultura brasileira. Mas também não deixa de ser curioso descobrir que, naquela década profícua de estudos sobre o negro, o recém-chegado ao Brasil, Roger Bastide, vai tratar Mário como um grande africanista. Bom, eu vou me abster de falar mais amplamente do Mário, que já conhecemos bem, apenas para, no lugar, evocar a figura de um Bastide virgem ou quase virgem de conhecimentos anteriores sobre o Brasil. Assim, em 1938, Roger Bastide está longe de ser o cientista social que se tornará um intérprete do Brasil, que legou estudos decisivos sobre o negro, sobre as relações raciais, sobre os cultos afro-brasileiros como o candomblé, religião, aliás, na qual ele, que era francês protestante na França, se tornou filho de Xangô no Brasil. Ele se converteu ao candomblé em 1951, no terreiro Axé Opó Afonjá, em Salvador, pelas mãos de sua reverenciada Yalorixá, Mãe Senhora. Naqueles primeiros anos, tampouco se trata do Bastide, conhecido pelos historiadores da literatura, pelos seus ensaios seminais, como a poesia afro-brasileira, de 43, Poetas do Brasil, de 46, e nem do autor do Brésil, Terre de Contraste, publicado na França em 1957 e no Brasil em 59, uma obra lapidar que teve grande fortuna no Brasil e na França, e no exterior de modo geral. E, last but not least, professor Dimas,
é que Bastide foi quem traduziu, como o senhor sabe, não é? O Casa Grande Senzala para o francês em 1952. Já teve inúmeras edições. Bastide, então, disse ter desembarcado no Brasil no dia de Carnaval, provavelmente na terça-feira, 1º de março de 1938, rumando para São Paulo, onde viria substituir Lévi-Strauss na cadeira de Sociologia da USP, uma função na qual ele teve influência notória nos seus alunos, entre os quais citamos Antônio Cândido, Gilda de Mello e Souza, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Florestan Fernandes, entre outros. Assim, a posição privilegiada na universidade, aliada à curiosidade insaciável de Bastide pelo país, promovem sua rápida integração nas redes de sociabilidade locais, especialmente com o grupo modernista que lidera o panorama crítico da cidade, como Oswald, Sérgio Millier e, sobretudo, com Mário de Andrade. Mas Bastide também chega, em 1938, em pleno Estado Novo, num período de tensões. A nomeação de um novo interventor federal em São Paulo representa um golpe fatal para Mário, que é exonerado da chefia do Departamento de Cultura de São Paulo em maio de 1938. Então, é com Mário, gestor público, que se encontra ainda em meio a essa crise em São Paulo, como atesta a correspondência entre ambos, que Bastide faz seus primeiros contatos. Começa a primeira carta que nós temos aqui no arquivo do IEB, data de 27 de maio, mas possivelmente não é o primeiro contato entre ambos. É a primeira carta presente no arquivo, mas possivelmente não a primeira carta entre ambos, ou não, pelo menos não o primeiro contato. Então, esta carta justamente nos mostra que esse contato com o Mário se faz nesse momento, ambos estão em São Paulo. Esse contato não acontece depois que o Mário partiu para o seu exílio carioca, poucos meses depois, como tem frequentemente sido, digamos, divulgado, informado na biografia de Roger Bastide. A relação de Bastide com os modernistas brasileiros, especialmente com o Mário, foi tratada por Fernanda Arias Peixoto no capítulo Diálogo Interessantíssimo, diálogo travado em crônicas de jornal, e sobre diversos temas. No entanto, permaneceu inexplorado o diálogo epistolar, que não é menos interessantíssimo e encetado em âmbito mais privado do que a cena pública da imprensa, diálogo que ilumina novos planos das relações pessoais, profissionais e institucionais estabelecidas entre os dois homens. Relações cordiais, mas que nunca resvalaram para a intimidade, como a gente vai observar, por exemplo, na relação de Mário com alguns brasileiros. E essas trocas, esse diálogo também ilumina as trocas que informaram, guiaram, inspiraram e fertilizaram no contato inicial com Mário de Andrade projetos e ideias do sociólogo e crítico francês. Vale registrar, desde já, e porque infelizmente não vai ser possível detalhar, que os temas centrais e recorrentes nas cartas de Bastide a Mário são o negro brasileiro. Ele, por exemplo, roga a Mário de Andrade que o oriente, diz isso repetidamente, que dê referências bibliográficas, e é também a Mário que ele vai recorrer para introduzi-lo ao médico e antropólogo Arthur Ramos, que àquela altura, naqueles anos 30, era considerado nacional e internacionalmente como o principal africanista brasileiro. Naquela década, Arthur Ramos já havia produzido O Negro Brasileiro, em 34, Folclore Negro do Brasil, em 35, Esculturas Negras no Novo Mundo, de 37. Arthur Ramos, que é também um dos principais colaboradores de Mário de Andrade em vários projetos do Departamento de Cultura de São Paulo, especialmente em 38, das malogradas comemorações dos 50 anos da abolição, 1938, 50 anos, né, da abolição de 1888, comemorações para os quais o Mário se havia empenhado com afinco, mas a sua exoneração ocorre, ironicamente, a 2 ou 3 dias do 13 de maio. Um outro tema importante nas cartas é a literatura, e especialmente a literatura de Mário. Bastide se confessa fascinado pelas obras que Mário lhe envia, Belas Artes, Namoros com a Medicina, e nós estamos nos perguntando como Bastide fez para ler essas obras em português, como eu já disse a vocês. E, entusiasmado, Roger Bastide pede autorização e se propõe a escrever artigos, ensaios na França,
para, segundo ele, tornar Mário de Andrade conhecido do público francês. E um último tema a ser sublinhado são os estudos sobre o folclore. Mário, que Bastide considerava como introdutor e um nome de referência para a ciência folclórica. Estou citando aqui entre aspas, e é um tema bastante presente, de forma dramática, numa melancólica última carta de Mário de Andrade a Bastide, escrita por um Mário que se encontra tomado por profundo abatimento, um sentimento, aliás, para o qual ele usa um termo em francês, avachissement, carta na qual Mário recusava um convite feito por Bastide para uma atividade acadêmica. Contudo, Bastide, respeitoso, porém conformado, reagiria com veemência ao seu destinatário, que se maltrata nessa carta, o próprio Mário, taxando-se a si próprio de um folclorista amador. E Bastide vai dizer que jamais ele poderia se chamar assim. Bom, depois dessa breve apresentação, eu queria apenas mostrar, então, de onde nós partimos, né, com os alunos para a transcrição, depois para a tradução, e esse início de estabelecimento. Temos aqui à esquerda um exemplo, por aqui a gente não enxerga muito bem, não pode ver muito bem. Uma carta de Roger Bastide, ao lado de Mário, e aqui nós temos, então, vou fazer uma apresentação do que nós estamos projetando, e do estado em que nós nos encontramos. Antes de falar da nossa proposta, né, inicial para essa edição bilíngue, eu só gostaria de dizer que, mais recentemente no Brasil, a gente tem, eu pelo menos levantei um único exemplo, né, de edição bilíngue, que são as cartas de Joaquim Nabuco aos abolicionistas britânicos, correspondência de 1880 a 1905. Apresentação e organização em notas de Lelys Bethel e de José Murilo de Carvalho, tradução de Vera Joscelini, em 2008. Então, essa edição, que agora pode ser considerada definitiva, ao apresentar a totalidade das cartas trocadas que compõem a correspondência, em número, são 110 cartas, ampliaram o que se oferecia ao público numa edição anterior. Joaquim Nabuco, Cartas aos Abolicionistas Ingleses, da Fundação Joaquim Nabuco, em 1985, foi uma edição organizada pelo filho de Joaquim Nabuco. Acho que quem esteve aqui presente ontem ouviu umas referências a essas edições antigas, feitas por amigos e muitas vezes por familiares, né? Mas ali, nessa primeira edição, de 85, havia apenas 22 cartas de Nabuco e uma ao secretário do Anti-Slavery Society, e nessa edição justamente não havia tradução para o português. E o organizador, filho de Nabuco, dizia que, não, nós estamos apenas editando as cartas que o Nabuco escrevera ele mesmo diretamente em inglês. Bom, contudo, essa edição anterior, que eu acho que a gente tem como modelo, né, anterior, analisando a edição mais recente, essa que eu referi, feita pelos historiadores ingleses Lelys Bethel e pelo José Murilo de Carvalho, tanto o título como a apresentação das cartas, o texto de apresentação, estão apenas em português. As cartas são traduzidas, as notas também, idênticas, a tradução idêntica em português e em inglês, o que nos faz também deduzir que este ato editorial, né, dos organizadores brasileiros também se destina prioritariamente, talvez, aos brasileiros. Então, aqui, vou comentar o que nós estamos imaginando. Do lado, então vai ser um pouco esse o padrão que a gente tem, em geral, em obras bilíngues, né? Na página da esquerda, o texto original, em português, no caso das cartas de Roger Bastide em francês. Do outro lado, as cartas em português, né, com a tradução. Ali a gente tem algumas sinalizações dos pontos que vão gerar, digamos, as pesquisas para a elaboração de notas. Aqui, nesse caso, ainda não, mesmo olhando na biblioteca nós olhamos alguns livros de Roger Bastide na biblioteca de Mário, como eu disse a vocês, os livros que Mário de Andrade enviou. Então, vou ler em português ou em francês? Não, vou ler em francês. Ne voulons pas vous déranger tout le temps pendant votre travail. Esta é a primeira carta
a anterior, número 1, é um cartão de visita, né? Então, seria a primeira carta presente no arquivo. Monsieur, ne voulant pas vous déranger tout le temps, pendant votre travail, je vous envoie ce mot pour vous remercier des livres que vous avez bien voulu m'envoyer et qui sont pour moi un témoignage précieux de sympathie. Ils me seront le guide le plus sûr pour pénétrer les profondeurs de l'âme noire. Car souvent l'intuition du poète va plus loin que le coup de sonde du savant, etc. Bom, não conseguimos identificar quais teriam sido esses livros enviados mal chegado Bastide. Bastide deve ter chegado para o início do ano escolar. Ele chega, então, numa terça-feira, 1º de março de 1938, já está na sua atividade acadêmica e teria já recebido esses livros sobre culturas negras no Brasil. Livros do Arthur Ramos, não sabemos, mas, como ele diz, aqueles que permitirão penetrar na alma negra brasileira. Então, aqui seria isso. No final, em vermelho, eu estou colocando, né, que na carta original, ou seja, no documento presente no arquivo, a gente colocaria a descrição padrão que nós temos aqui para as edições da coleção de correspondência Mário de Andrade, né? Aqui está o exemplo, e uma ideia, primeira também, seria traduzir a própria descrição do documento. Um outro exemplo aqui também, eu vou ter que passar rapidamente. Sim, é uma das cartas que menciona, em primeiro lugar, depois já da partida de Mário de Andrade para o Rio, e aí começamos, portanto, a ver como vão se tecendo as relações e os amigos comuns, referência a Rubens Borba de Moraes, que vai, diz o Roger Bastida, informá-lo sobre as atividades do Mário de Andrade no Rio de Janeiro. E também aqui a primeira referência à leitura de um livro de Mário de Andrade. No momento, je suis en train de lire Belas Artes en ce moment, et j'admire ces pages denses, lourdes de vie, de douleur et de tragique. Roger Bastide, que depois vai solicitar autorização de Mário para traduzir um desses contos e publicar na França. E, por último, aqui nós teríamos também, essa aqui é um exemplo de carta comentada, que nós estamos nos perguntando qual que vai ser a estratégia, o procedimento para as notas da carta original em português e tradução. Será que vai haver necessidade de notas específicas em cada caso? Porque eu não sei se o modelo que nós temos nesse exemplo da correspondência de Joaquim Nabuco, ou seja, a tradução exata de uma língua para outra, resolve. Eu acredito que talvez a gente precise... deixa eu ver aqui um exemplo mais para baixo. Aqui, armistício. Eu não preciso explicar para um francês o que é um armistice, né? Mas nós precisamos, talvez, colocar uma nota para, digamos assim, do lado, né, da tradução em português, sobre este evento de 22 de junho, que faz com que a França assine o armistício com a Alemanha de Adolf Hitler e, enfim, os seus desdobramentos, etc., etc. Então, a pergunta é, nota necessária no texto em francês? Nós não sabemos. E, por fim, aqui temos, vou passar um pouco mais adiante, aqui apenas um trecho de uma das cartas, portanto, na página da esquerda, o original, que aqui é uma das cartas de Mário de Andrade, que é, no caso aqui a última, né? Carta de Mário de Andrade para o Roger Bastida, onde também o original ficaria na página da esquerda com a tradução, que ainda não efetuamos, à direita. E a mesma coisa, são as mesmas perguntas que também alimentam isso. Eu acho que eu não vou ter tempo para comentar demais este exemplo, só vou deixar esse iniciozinho aqui para vocês, porque eu queria simplesmente, então, dizer, para ir finalizando, que nós, além dessas escolhas, como eu disse para vocês, surgem várias perguntas, não é? Uma delas diz respeito, como eu disse, rapidamente, à questão da recepção. A gente se pergunta, então, qual é o público que nós visamos? Só o público brasileiro? Ou também o público francês? A quem se destina uma edição bilíngue, né? E, do outro lado do Atlântico, a gente também precisa se perguntar, né? Qual é o sentido, qual é o real interesse hoje para se ler um Bastide na França? Qual seria o seu público para, eventualmente, além dos estudiosos, existem vários franceses que ainda continuam, né, nessa linha inaugurada por um Bastide, depois por Verger, que é dos estudos das religiões afro-brasileiras, e outros temas sociológicos, onde talvez para brasilianistas a obra de Roger Bastida
possa ter um interesse, mas também nós nos perguntamos que interesse pode suscitar, para além do universo acadêmico, a leitura de um Bastide epistológrafo em sua relação com o importante, mas talvez bem pouco conhecido autor brasileiro, Mário de Andrade, pouco conhecido lá, né? A se julgar pelas obras traduzidas, que são hoje disponíveis em francês. Nós temos uma primorosa tradução de Macunaíma, né, feita por Jacques Thiriot em 79, com uma reedição na coleção Archive da Unesco em 96, ou a publicação também aí em 96 do L'Apprenti Touriste, traduzido por Monique Lemoine, fato que coloca o nosso imenso Mário de Andrade a anos-luz dos escritores brasileiros mais traduzidos na França. Por exemplo, Paulo Coelho, Jorge Amado, que já esteve na frente, o Paulo Coelho na frente, ou Clarice Lispector. Bom, então, à guisa de conclusão, o interesse por uma edição bilíngue, né, de correspondências, da correspondência franco-brasileira, vincula-se à própria proposta, creio eu, do projeto, não é? E na medida também que a edição de correspondências entre intelectuais, artistas, políticos e cientistas brasileiros e franceses, não apenas, estou colocando cientistas, porque aqui a gente entra no outro terreno, pode jogar novas luzes sobre a circulação de ideias entre os dois países. E no caso brasileiro, até por ser mais volumosa, a correspondência de Bastide a Mário contém elementos que permitem complementar o conhecimento desse diálogo epistolar, né, do Bastide com os modernistas brasileiros, através das cartas, né, desde a sua chegada ao Brasil com o Mário de Andrade. Mas não só, pois talvez nós tenhamos de vislumbrar também alguns tesouros submersos, pois existe um diálogo epistolar ainda inexplorado e riquíssimo de Bastide com cientistas sociais brasileiros, como o antropólogo Arthur Ramos. Ele também tem correspondência com Gilberto Freire, mas Arthur Ramos, aliás, um diálogo foi muito mais intenso do que com Mário de Andrade. Arthur Ramos e Mário de Andrade, que foram, eles, sim, os primeiros mestres brasileiros do Bastide, antes dele se tornar o mestre de tantos brasileiros. Então é isso. Obrigada.